Olá, André. Boa tarde. Estou aqui com o André Dionísio, que é founder e CEO da By The Law. André, obrigado pelo seu tempinho para falar comigo. Queria pedir Obrigado. rapidinho para você apresentar um bocadinho quem é o André e o que é a By The Law para quem não conhece. Bem, desde já obrigado, Luís, pelo convite. Quem é o André? Bem, o André é alguém que descobriu ainda durante a faculdade que queria empreender, e à conta disso decidi trocar de curso. Ahm, o trigger que me fez mudar, na verdade, foi um acidente de trânsito que eu tive. Eu estava a estudar Engenharia Física, foi lá que conheci o meu co-founder. Ah, e pronto, na mesma semana nós tivemos um acidente de trânsito, e depois decidimos, ok, vamos repensar o que é que queremos realmente fazer das nossas vidas, o que é que nos faz feliz, e foi aí que eu comecei a perceber que eu queria empreender e queria ter esse impacto no mundo. Então, depois decidi ir para Engenharia e Ciência de Dados, fui tendo vários projetos, a maioria falhados ao longo do tempo, até que surgiu a ideia da By the Law durante uma disciplina de Direito. Estava a ter uma disciplina de processamento de linguagem natural em simultâneo, decidi juntar as duas, participei num hackathon. No final do hackathon estava uma advogada que me perguntou: isto é muito giro, está à venda? Eu disse: não está, mas pode estar. Decidi ir para a Faculdade de Direito, depois da Universidade de Lisboa, fazer o curso AI and Law. Acabado esse curso, abri a By the Law, fizemos uma parceria com o escritório de advogados, começámos a iterar o produto várias vezes, até que percebemos que a necessidade acaba por ser muito à volta da gestão documental, portanto, knowledge management, como eles lhe chamam, e foi aí que decidimos abrir o produto para o público. Isto foi em setembro do ano passado, e a partir daí temos tido um crescimento bastante acentuado. Já temos mais de 4.200 advogados em Portugal a usar a nossa ferramenta. Mas pronto, podemos pensar num assistente de IA para advogados, que neste momento já faz várias coisas, desde transcrição de áudios de tribunal, desde consultoria jurídica, parceiros, pronto, uma série de coisas, minimização de documentos. Pronto, temos agora uma série de features para apoiar o advogado no seu dia a dia. E Yeah. André, quando vocês surgiram, né, quer dizer, quando foi para o mercado em setembro, já tinha muita coisa de AI acontecendo, né? Certamente muitas empresas também atacando essa área do AI jurídico, né, e as próprias plataformas de AI, como é que as genéricas, né, as grandes, elas também acabam que, eh, tentam responder um pouco para tudo, né. Como que André enxerga, assim, esse universo de competidores e também essas grandes plataformas? Como que elas se diferenciam ou competem com vocês? Sim, eu acho que isto aconteceu no software no geral, não foi só em Legal Tech, não é? Mas à medida que os modelos foram ficando melhores, destes providers, tipo Anthropic, OpenAI, etc., também baixou a barreira de entrada para qualquer pessoa entrar e fazer um software, ah, pronto, pelo menos um MVP sólido a conseguir fazer e lançar para o mercado, não é? Obviamente isso traz muito ruído no mercado, ou seja, há muitos players diferentes, às vezes são só dois jovens acabados de sair da faculdade que decidem lançar, também um pouco como nós éramos, não é? Um, mas ao longo do tempo o que me fui percebendo é que realmente eu não estou a vender tecnologia. Eu acho que Legal Tech no geral nunca foi sobre vender tecnologia, porque se olharmos também para os produtos Legal Tech não são normalmente os melhores que existem no mercado. Nunca foram, e isso foi um choque de realidade quando comecei a ver o que é que os escritórios usavam, etc. Foi muito mais sobre consultoria, muito mais sobre compliance, muito mais sobre ensinar o cliente, não é? No geral, os advogados não são muito tech-savvy, portanto, têm algumas dificuldades com tecnologia. Uh, então, o que nós acabamos por vender é isso, acaba por ser também educação, confiança, compliance, sendo até isso vê-se até pelos nossos próprios canais de distribuição, não é? Nós fazemos muito, por exemplo, webinars em que estamos a dar uma formação gratuita sobre certo tema de IA. E aparece, temos muita adoção. Temos, ah, e temos um ROAS muito grande nesse canal, por exemplo, quando estamos com tráfego pago e cujo funil é educação. Portanto, foi o que descobrimos, né? E os advogados, no fundo, estão um bocado perdidos neste novo mundo e querem saber o que é que podem ou não usar. Claro que acaba por haver advogados que não querem tanto saber e também dependendo dos mercados e que usam ferramentas genéricas, às vezes de forma acrítica e carregam para lá dados de clientes, isso acontece, infelizmente, e é um problema. Mas realmente o que estamos a vender é ajudar os advogados a adaptar-se, não é?
E as nossas ferramentas by design já oferecem uma série de garantias com que eles não têm que preocupar. Portanto, baixa-lhes a barreira de aprendizagem e facilita alguns aspectos. Agora, no geral, como é que eu vejo isto? Pronto, eu sou um bocado cético em relação ao AI, cético até no sentido, ou seja, eu acredito que vai ter um grande impacto nas nossas vidas. E vendo aquele report, por exemplo, daquele ex-colaborador da OpenAI, o AI 2027, é um pouco assustador, né, caso aquilo se materialize. E eu tendo a acreditar que sim, não sei se naquele time frame, mas tendo a acreditar que sim. Portanto, temos que pensar ok, no mundo em que os modelos vão ficando maiores e melhores, mais eficientes também, a fazer estas tarefas que eram exclusivamente humanas, o que é que nos resta, não é? E acaba por ser esta capacidade de apoio, esta relação com o cliente, não é? Temos um customer support melhor que uma OpenAI. Lá está, estas questões de compliance, eles não estão nem preocupados, pelo menos para já. Até já cheguei a perguntar diretamente estes providers em webinars que eles fizeram até sobre Legal Tech, e pronto, e eles não responderam diretamente, basicamente. Pronto, então acaba por ser aí o nosso espaço, não é? Trabalhar a relação, trabalhar a compliance e a educação do cliente by design, também pelas nossas ferramentas e como as entregamos. É, uma solução especializada tem muito mais, vantagens, né, e ao mesmo tempo que ela, no caso de vocês, ajudam a ter mais produtividade, ajuda a educar também, né. Vocês têm uma abordagem interessante com alunos também, né, André? Fala um pouquinho sobre isso, que a plataforma é gratuita, não é? Sim, sim, para os alunos neste momento é gratuito para todos os alunos de direito do país. Já temos mais de 1000 alunos a usar a plataforma. Temos parcerias com vários núcleos, várias associações de estudantes, como a Elsa Portugal, por exemplo, e tentamos sempre, lá está, também ajudá-los a adaptar-se a este mundo novo, como é que podem usar isto para potenciar a sua educação, também como jovens advogados, como é que podem utilizar estas ferramentas. Isso é cada vez mais valorizado nos escritórios. O que nós tendencialmente vemos é que, lá está, um advogado jovem, apesar de ser jovem, se perceber muito de tecnologia e estiver sempre a tentar ajudar os pares no escritório, acaba até por ser colocado em posições de relevância no que toca a decisões de tecnologia dentro do escritório. Não é? Portanto, acho que há aí uma oportunidade grande. Também acabei por conhecer vários advogados que acabaram também por criar os seus próprios escritórios. Acho que lá está, o AI baixa a barreira de adoção para empreender no geral. Qualquer pessoa queira empreender, baixa um bocado a barreira e torna-se mais fácil. E no mundo jurídico acho que é um pouco isso também acontece. É, e tem uma não é bem empreender, né, mas muito da atividade que o advogado faz ou faria, com o uso de AI, o cliente faz, né. Sem julgar se está certo ou errado, né, mas qualquer um consegue fazer uma pesquisa jurídica, escrever uma petição, fazer de novo, sem entrar no mérito da qualidade, né, ou da se é ético ou não, mas o fato é que as ferramentas existem para isso. Então, é um dilema para o advogado, tradicional, né, que trabalha muito por hora também e que cobra o seu trabalho pelo tempo desperdiçado, é um desafio, porque o cliente agora consegue, vamos dizer, desafiar isso um bocadinho, né. Ele 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 sabe que a AI acelera isso, então ao mesmo tempo que o advogado, se ele não utilizar uma ferramenta dessa para apoiar no teu trabalho, né, ele vai estar numa posição ruim frente aos clientes, né. Você tem visto esse tipo de situação acontecer e até nessa forma de cobrar pelo trabalho, né, essa questão de ser horista ou não, como é que tem sido isso? Sim, isso tenho visto isso muito, no geral, e isso é algo que os nossos clientes também se queixam, não é? Ou seja, o próprio o cliente do advogado já vem muito opinativo, já vem com um parecer feito, quer só uma revisão e quer que Sim. o advogado cobre menos por isso. Pronto, isso também nos levou a criar algumas ferramentas para ajudarem nesse aspecto, nomeadamente um detector de alucinações, não é? Para quem não souber, alucinação é o termo técnico que se usa quando um LLM inventa informação que não é real. Isso acontece muito na lei, imenso, desde acórdãos de tribunal que parecem reais. Nós já tivemos até 2 casos em Portugal, um por parte de juízes e outro por parte de advogados, que pronto, basicamente levaram peças que continham, ou decisões, continham acórdãos e citações inexistentes, não é? Uma delas até foi uma das nossas ferramentas que nos ajudou a detectar. Nós temos uma ferramenta para isso e que os advogados agora têm usado também quando o cliente já vem
cheio de opiniões, aquilo vai verificar se o documento que o cliente traz, consegue ver logo os erros que tem, etc. E eu até nas demonstrações costumo gerar textos nas ferramentas genéricas e depois mostro, colo lá na nossa ferramenta e aquilo vai fazer o screening e verifica que efetivamente tem bastantes erros. Em relação ao pricing, eu acho que é um pouco difícil ainda dizer o que é que vai acontecer. Isto tem-se falado muito, que o direito vai ser mais comoditizado. Eu acho que em certas áreas, sem dúvida, e tem que ser assim, a certas áreas do direito há certos, sei lá, um contrato de arrendamento, ou uma coisa assim, não é? Isso, lá está. Também já há minutas à venda em livrarias, tipo, pode-se comprar, portanto, é uma questão de tempo até, lá está, qualquer pessoa ter acesso a isso de forma quase gratuita. Um, Agora, eu acho que vai haver uma espécie de direito comoditizado, sim, e vai haver uma espécie de direito caviar ainda, não é? Ou seja, grandes empresas vão continuar a querer o melhor advogado naquela área. Não estão a comprar só um advogado que saiba as leis, não é? E que lhes vá citar as leis. É a capacidade de negociação, é a capacidade de perceber pessoas, é a capacidade de, lá está, chegar a um meio termo entre as partes, perceber entre as entrelinhas, conhecer o juiz, conhecer as outras partes, outros advogados. A reputação, né? A reputação é muito importante, né? Reputação é muito importante, exatamente. Eu acho que isso vai continuar a acontecer, não é? E também o direito tem um aspecto particular e há certas profissões que vão acabar por ser mais protegidas em relação à questão da inteligência artificial, simplesmente porque são mais reguladas, né? E como já tem uma série de normas à cabeça, é difícil o IA penetrar sem entrar em conflito com as leis que já estão in place. Não é uma questão das leis que vão vir ainda no futuro, é as que já existem. Não é? Nós, por exemplo, quando começámos, ah, certos advogados da ordem vieram-nos dizer, basicamente, o que estávamos a fazer é procuradoria ilícita, que é basicamente nós fazemos atos próprios no advogado sem ser advogados. Não estávamos, porque nós só estávamos a vender a advogados, e depois, lá está, os advogados na altura ainda era muito cedo, ninguém percebia bem a tecnologia, já ninguém mete isso em causa. Mas isto é para dar um exemplo de como a profissão acaba por ser um bocadinho mais protegida, dos juízes também, por exemplo, se a Badaló fosse servir tribunais, etc., e juízes já era considerado uma aplicação de alto risco, segundo o AI Act, pronto, o que lá está, já vem com mais normas e lá está, mais questões de compliance que tínhamos de Sim. cumprir. Portanto, são profissões que vão acabar por ser um bocadinho mais protegidas. Não diria que por falta de capacidade, ou seja, não vai acontecer simplesmente por falta de capacidade dos IAs, que eu acho que vai continuar a aumentar, mas mais por uma questão de proteção jurídica. É, o tema, eu acho que o tema da procuradoria ilícita é o mais sério, né? Porque ela, de certa forma, ela bloqueia qualquer uso de uma AI jurídica direto para um cliente final, né? E é mais ou menos o que acontece também com AI para medicina, né? E diagnóstico, ou seja, as plataformas que estão tentar ser compliant com a lei, né? Estão a seguir, são produtos para o médico, né? No teu caso, é um produto para o advogado. Eu não sei, esse para mim é um tema mais, vamos dizer, onde a corda vai se esticar mais ao longo do tempo, na minha opinião, à medida que as plataformas públicas, mesmo a Maideló, assim, ficarem muito eficientes, eh, se você extrapolar isso para o limite, o trabalho do advogado, ele vai ficar basicamente em quem fica responsável por aquilo. Mas a parte prática, a plataforma consegue fazer em algum momento. E aí eu acho que vai ser um desafio público, assim, de política pública mesmo, de entender, se essas restrições fazem sentido ainda no futuro, se não fazem, se tem que ser flexibilizadas, né. Isso a gente já viu acontecer em muitas áreas, né, de as práticas, que existiam foram desafiadas aí, tiveram que ser ajustadas, né, enfim, vamos ver o que acontece. Esse tema da procuradoria eu tenho visto, e André, tu tem visto muitas, eu já vi algumas soluções que aparecem no mercado dentro desse universo da AI e do legal tech, né, e que tentam já desafiar um pouco esse, ou por desconhecimento, ingenuidade, muitas vezes são feitas por engenheiros, né, e não por advogados, e aí não sabem os nuances dessas coisas, né, ou tentam mesmo desafiar e criar uma inovação ali, né. Você tem visto isso? Além das AIs que estão a crescer muito, que estão a fazer um bom trabalho, você tem visto produtos, empresas que estão a fazer de forma, entre aspas, errada e a coisa corre mal? Assim como falaram da Baideló, né, vocês conseguiram, tá, vocês, enfim,
conseguiram dar a volta e a forma que vocês trabalham, vocês estão compliant, mas que você vê, assim, no mercado em relação a isso? Em Portugal já existiu no passado algumas soluções do género, ok? Todas falharam e foi por questões, lá está, regulatórias. Mas também foi pré esta onda do AI, não é? Foi pré esta generalização e uso massivo dos modelos generativos. Portanto, é um pouco diferente. Agora, em Portugal, não se vê muito, ainda pessoas a tentarem. Vê-se muitas soluções a aparecer, pronto, e muitas, de facto, não estão compliant, mas pronto, pois é uma questão de tempo, não é? Até terem problemas. Mas no geral vê-se, mas tentam encontrar sempre loopholes na lei, não é? Por exemplo, há o LegalZoom, não é? O que é que eles tentam fazer? Dizem, não, nós somos compliant, nós somos uma law firm. E como somos uma law firm, nós podemos prestar serviços jurídicos, não é? E em Portugal também há já sociedades de advogados multidisciplinares, ok? Um, Agora, tentam de facto, às vezes, vender tecnologia aos próprios clientes ou apoiar o cliente também com tecnologia e servir-lhe de melhor forma. Mas pronto, como tem sempre um advogado a rever aquilo, acaba por estar. Não estão a puxar a lei nesse sentido. É, e Ok? como que é certamente isso varia, né, de país para país, enfim. Como que é esse tema nos Estados Unidos, André? Porque lá a procuradoria assim, é um pouco mais livre, na minha visão pelo menos, né. Sim, eu ultimamente tenho tentado falar. Nós também tivemos estagiários de Berkeley recentemente e temos feito muito contactos com escritórios americanos. Sim, e noto muitas diferenças lá. Não só em termos de procura ilícita, mas até mesmo em termos dos limites da publicidade, etc. E estava ainda a semana passada a falar com um advogado da Califórnia, que ele é especialista em business development para advogados, e ele estava a explicar-me, porque eu estava-lhe a dizer das restrições que havia cá em Portugal e também noutros países europeus, e ele estava a dizer que chegou a ser assim nos Estados Unidos, tipo nos anos 90, por aí, mas que acabaram por flexibilizar, e o argumento até fez sentido, que é uma questão de competition law, ou seja, práticas um bocado anticoncorrenciais, porque se nós proibimos os advogados de se anunciarem, não é? O que vai acontecer é que os que já estão estabelecidos vão continuar estabelecidos e é muito difícil alguém entrar no mercado e crescer ao nível daqueles, não é? E Portugal acaba por ter muito esse mindset no geral. Eu nem nunca ouvi este argumento ser feito cá em Portugal, o que é curioso, mas é um aspecto que a mim parece-me bastante válido. Claro que não tem que ser completamente sem limites, e agora esse artigo, lá está, foi removido dos estatutos, da ordem, mas lá está, ainda o mindset ainda acaba por ser bastante conservador, mas lá eu conheci advogados que, sei lá, fazem ads usando o Rick têm avatares próprios deles que a Não, dar. você anda pela rua, dá para ver os outdoors dos advogados pela rua, né. Sim, 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 sim. Mas a própria adoção de tecnologia é bastante Certo, impressionante, não é? certo. E não é só tecnologia legal tech, é tecnologia no geral. Então isso acabou por me É, surpreender um porque bocado. isso quando a By the Law nasceu em Portugal, mas certamente tem uma ambição de ser, global, pelo menos internacional, né, André. E aí quando você tem empresas que estão em lugares onde a legislação é um pouco mais flexível e ela consegue, portanto, atingir muito mais clientes, né, ela tem uma força, vamos dizer, uma geração de receita potencial maior. Então, pensando numa competição global, né, isso é um desafio. Eh, como que falando nisso, né, quais são, eu sei um pouco, né, dos planos da By the Law, mas explica um pouquinho qual é a tua visão de crescimento, né, e de expansão para outros mercados, porque a área do direito ela é muito localizada, né, André? Assim, mesmo falando Brasil e Portugal falam português, mas são portugueses diferentes, né? A lei é outra, apesar de estar como é que é essa tua visão de expansão e teu plano, né? Como é que funciona isso? Sim, eu acho que durante. Lá está, eu meço um pouco o sucesso na By the Law, não em termos de faturação, não em termos de clientes que conseguimos adquirir, isso é importante, mas em termos do que é que aprendemos, né? E quão mais próximos estamos perceber como é que o mercado funciona. E acho que temos aprendido muito, não é? Eu acho que aqui o truque, e também, sei lá, eu justifico o sucesso do Harvey e da Legora também um pouco com isso, que é eles conseguiram encontrar basicamente workflows que são replicáveis inter-jurisdição. São um bocadinho agnósticos, não é?
Por exemplo, se compararmos uma ferramenta dessas maiores em Portugal com a performance da Law para direito português, a nossa vai ter uma performance melhor. Ok? Porquê? Porque eles decidiram-se basicamente focar nas tarefas mais genéricas, portanto, coisas como due diligence, análise documental, eles têm aquelas features todas de o tabular review e coisas do género, até tradução jurídica, etc., que são um bocadinho agnósticos à jurisdição. Eu acho que acaba muito por perceber que workflows e que use cases é que permitem isso, ok? E nós conseguimos desbloquear alguns, e que propostas de valor é que são um bocadinho transversais entre a jurisdição. Mas também há um aspecto que importa salientar, não é? Quando nós começámos, era muito chato ter de fazer, sei lá, um scraper novo para uma fonte nova de legislação, para integrar uma fonte nova de outro país. Hoje em dia não é difícil. Hoje em dia não é difícil. O que é surpreendente, não é? Porque há muitas empresas especializadas nisso, ou a fazer scraping, ou até a servir outras legal tech com APIs. Mas o que nós nos apercebemos é que eu desde o início do ano temos tentado fazer uma viragem completa na maneira como trabalhamos e como programamos, desde, desde a saída do Ops, que creio que foi o 4.5, 4.6, já não me recordo, em fevereiro, que pronto, lá está, eu acho que isso foi game changer, e lá está, fazer um scraper hoje em dia para uma nova fonte é super fácil, não é esse o problema mais, ok? Então o problema acaba por ser mais go-to-market, né? Como é que eu chego a estas pessoas? Qual é a necessidade comum? E aqui repete-se um pouco a história, é educação. Os advogados sentem-se inseguros, sentem-se assustados, então se o funil passar por aí, Sim. qualquer coisa se vende. Eu acho que é isso. É, No fundo. é engraçado porque é o mesmo paralelo para o próprio advogado, ou seja, do word of mouth, né? Se tu tá num escritório relevante, com uma boa reputação, aí é fácil ir para outros, né? E vai se criando essa cadeia de reputação e acaba sendo quase que orgânico, né? Ir para um outro Muito. escritório, né? Mas qual é a tua visão, André, assim, para os próximos anos de para by the law, ou seja, de eventualmente de produto, se tu tem alguma visão que possas partilhar aqui de roadmap, de coisas fixas que faltam fazer na plataforma, e de regiões também, onde tu gostava de estar e de entrar com a solução. Sim. Há vários mercados que nos parecem interessantes. Lá está, nós estamos a correr testes em alguns para perceber qual é que faz sentido para nós entrar, consoante o resultado desses testes, né? Assumo não sei, tenho educated guesses, mas vou experimentar. O mercado brasileiro parece interessante e tenho recebido muitos convites ultimamente para ir lá, até um post recente que tivemos que viralizou e tivemos muitos advogados do Brasil a reportar e a comentar, etc. A semana passada sobre aquele verificador de alucinações. O que eu percebo é, ou seja, as pessoas querem usar IA de forma segura, ok? Porque o IA é esta coisa incrível, faz muita coisa, mas toda a gente tem medo de usar e não sabe bem como usar e quer usar de forma segura, especialmente numa profissão de alto risco. Então eu vejo precisamente a By the Law como nós ajudamos os advogados a usar a IA de forma segura, ok? Seja verificando os outputs, seja até antes, numa fase de fazer upload dos dados, anonimizá-los, não é? Então eu vejo a By the Law a criar esta suite de tools que permite ao advogado usar IA, seja a nossa, seja a de terceiros, de forma compliant. Basicamente é isso, ok? E segura, sem alucinações, mitigando ao máximo o risco para eles, ok? Porque pelo que vemos lá está, é uma necessidade transversal. É uma necessidade transversal. Não é? Porque é que em vez de. Lá está, nós vamos lançar agora um anonimizador que faz isso mesmo. Ou seja, antes do advogado carregar os dados, não sabe para onde, aquilo. Não é? Seria melhor usar a by the law, mas pronto, caso queira ou precise carregar para algum sítio, anonymize in place no ato do upload. Ok? E é tudo behind the scenes, ele não se tem que preocupar. Aquilo está a acontecer em background. Não é? Por acaso eu vi essa feature e é incrível, porque ao mesmo tempo é engraçado que ao mesmo tempo que a AI ela consegue gerar problemas, né, ela consegue gerar alucinação, ela também consegue identificar se existe uma alucinação, né. Ou seja, e é interessante como vocês mesmo que alguém utilize outras ferramentas e a By the Law pode servir como um gatekeeper ali para garantir que várias coisas estão protegidas, estão corretas, né. É é interessante, né. Eh, e André, em relação a
tem alguma coisa que tu possas partilhar em relação a tu falou um bocadinho aí de números, né, de, os utilizadores, advogados, assim, tu tem alguma meta, alguma visão de objetivo, assim, de para que as pessoas tenham uma ideia do tal de que a gente está falando de número de escritórios, número de advogados, qual é o potencial que vocês enxergam? Sim, em Portugal não há assim tantos advogados, não é? Temos cerca de 35.000, 34. Acaba por ser um pouco menos, porque lá está, todos os que estão no site da Ordem não quer dizer que estejam necessariamente ativos, e o próprio bastonário já mencionou isso algumas vezes. Então, pronto, acaba por ser um mercado pequeno e nós começamos já a diversificar um pouco, também para solicitadores, também para juristas, ok? Lá está, acabamos por ter também muitos in-house lawyers a usar a ferramenta. Né? Temos a Neuroportos neste momento a usar, a Sonai, pronto, temos escritórios, especialmente a Servo, com que começámos, temos também a CMS a usar as nossas soluções. Então, pronto, acabámos por horizontalizar um pouco, né? Mantendo o vertical legal, obviamente, mas abrindo um pouco para várias personas de utilizadores. Eu acredito que muito em breve ficaremos com um quarto de todos os profissionais em Portugal, ok? Estamos a crescer, portanto, em pouco, num ou 2 meses, provavelmente vamos alcançar esses números. Portanto, a ideia agora lá está, internacionalizar. Nós já temos alguns pilotos em alguns países, fora de Portugal, a decorrer, nomeadamente em Espanha, em Luxemburgo também, estamos a fazer um piloto, também nos Estados Unidos, alguns advogados interessados para, pronto, lá está, esses use cases mais transversais que eu estava a falar. Um, Agora, como falamos português, naturalmente, lá está, o Brasil é um caminho que pode parecer, apesar de haver diferenças até culturais, mas também por nossa proximidade a muitos advogados brasileiros acaba por ser um passo natural. Também já temos advogados até em Cabo Verde a usar, por exemplo. Como eu disse, é muito rápido para nós integrar estas novas fontes de direito e estamos a explorar os países africanos de língua oficial portuguesa no geral também. Aliás, temos pessoas na equipa que chegaram a trabalhar em escritórios de Moçambique, Angola. É, países da CPLP, né, de certa forma é uma é uma expansão natural, né, não sei o potencial de calhar Angola, Cabo Verde também, Moçambique, mas é interessante, né. Isso. André, acho que estou chegando aqui no finalzinho do tempo que eu tinha previsto para ti. Queria te agradecer aí, pô, muito pelo seu tempo aqui, passar um bocadinho tua visão. Parabéns pelo progresso até agora. Eu tenho visto de perto, vocês têm feito um trabalho, pá, espetacular. Eh, e de novo, agradecer. Se tiver algum comentário final a fazer, fica à vontade. Tá, pronto, se tivermos algum advogado a assistir-nos, venham falar connosco, vão a baidalaw.com, registrem-se, experimentem, estamos aqui para vos ajudar. Obrigado, Obrigado, André. Um abraço. um abraço.